Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, o professor Emerson, trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que novamente vou voltar, dar aquele recado, pedir para que você entre no Class, faça a atividade que ali está disponível para que você, além de aumentar o seu conhecimento, também garanta a sua presença. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, tem um pedido a fazer. Entre em contato com a sua escola para ver quais são as atividades que precisam ser feitas. Gosto sempre de dizer para os alunos que as atividades é uma maneira que você tem de perceber se você realmente está aprendendo aquilo que está sendo transmitido durante as aulas. Então você vai ampliar o seu conhecimento. E lembrando que pelo YouTube você pode assistir às nossas aulas quantas vezes você achar necessário. Dados os recados, vamos começar com os nossos objetivos. Ler e interpretar uma resenha de livro. Na aula passada, nós falamos também de resenha de livro, hoje nós vamos falar de um outro livro. Reconhecer qual é o público-alvo, relembrar as características desse gênero resenha, então a gente vai lendo a resenha e falando ali das características. Observar a produção de sentidos de alguns termos, distinguir fato de opinião, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, lembrando que locutor é aquele que escreve, interlocutor é aquele que vai ler. Reconhecer o efeito de sentido dado por pontuação e outras anotações, ok? Vamos começar com o nosso quiz. O termo resenha, além de designar um gênero textual, também é uma gíria e pode significar o quê? Eu vejo ali nas redes sociais muita gente dizendo sobre resenha, mas não resenha como gênero textual, eles estão utilizando ali como uma gíria. E o que ela pode significar? Letra A, complicação. Letra B, estar bem arrumado. Letra C, lugar de diversão. Ou letra D, um problema. Então você já leu esse termo resenha, assim, sem ser em gênero textual? Como que você entendeu isso? Olha só o que eu trouxe. Ele pode ser entendido também como um lugar de diversão. Então é uma gíria ali para lugar de diversão. O livro que nós vamos falar hoje, a resenha, chama-se As Crônicas de Miramar, O Segredo do Camafeu de Prata. Quem escreveu foi José Antônio e foi publicado lá no ano de 2015. Então eu tenho este livro, né? As Crônicas de Miramar. É um livro até razoável de tamanho, de extensão. E é sobre este livro que nós vamos falar hoje. Foi disponível a resenha lá no livrosieopinião.com.br. Vamos ver então. Cara, nunca imaginei que algum dia poderia comparar um livro nacional com a antológica coleção Vagalume. A série da editora Ática, iniciada em 1972 e direcionada ao público infanto-juvenil, era totalmente diferenciada das demais, pois os seus enredos tinham o poder de viciar, no bom sentido, os adolescentes dos anos 70. Então, ele começa ali a introdução da resenha. Vejam só, de acordo com o primeiro período do texto, qual é o público-alvo? Vou pedir para que vocês releiam, né? Aqui, cara, nunca imaginei. Qual termo confirma essa hipótese? Então, releiam esse trecho, pensem no público-alvo e voltem ao termo que pode ali confirmar essa hipótese do público-alvo. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram aí identificar o público-alvo? Vamos reler? Cara, nunca imaginei que algum dia poderia comprar um livro nacional com a antológica coleção Vagalume. Então, ele nunca imaginou comparar esse livro com essa edição. De acordo com o primeiro período, qual é o público-alvo e qual termo confirma? Olha que fácil. Podemos dizer que o público-alvo da resenha são os adolescentes. O termo que confirma essa hipótese é o cara, né? Por quê? Que é uma expressão jovial de dois gêneros. Serve tanto para o masculino como para o feminino. Então, eu tenho ali uma linguagem bem coloquial já nessa resenha. Aparece uma linguagem ali direcionada a esse público adolescente. Continuando, nós temos: os seus enredos tinham o poder de viciar, no bom sentido, os adolescentes dos anos 70. Qual o sentido da expressão em destaque? Então, você vai dizer qual o sentido de poder viciar. Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto. Conseguiram explicar essa expressão, poder de viciar? Olha o que eu trouxe para vocês. Entendemos que a expressão poder de viciar produz um sentido de sempre querer continuar lendo as histórias, enredos que seduzem ou trazem um conteúdo que faz com que o leitor queira cada vez mais. Então, esse poder de viciar, né, desses enredos dessa coleção Vagalume que ele comenta, né, seria ali de você querer ler cada vez mais, saber o final, chegar logo no final do livro. Continuando a resenha, nós temos: a sensação que eu tinha quando li algum livro da Vagalume era a de estar participando diretamente da história. Eu estava lá, com aqueles personagens maravilhosos,
ora sofrendo com Dona Lola, em Éramos Seis, ora bancando o detetive com Alberto e o impagável inspetor Pimentel em O Escaravelho do Diabo. Sem contar tantas outras histórias lidas no decorrer da minha juventude. Percebam como ele traz uma linguagem muito simples, uma linguagem muito próxima do leitor, né? Uma linguagem ali coloquial. Então nós temos aqui, né? Meu, eu estava lá. Olha como ele traz essa ideia, essa proximidade ali com o leitor. Trouxe para vocês porque ele cita o livro O Escaravelho do Diabo e também o livro Éramos Seis. Então eu trouxe aqui a capa desses livros só para vocês conhecerem. E agora, indique o trecho em que o autor demonstra o seu sentimento sobre as obras e qual é esse sentimento. Vou pedir para você reler o trecho, né, esse trecho que eu trago aqui para vocês, e vocês vão dizer qual é o sentimento e indicar ali onde parece esse sentimento. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então nós temos o trecho. A sensação que eu tinha quando lia algum livro da Vagalume era de estar participando diretamente da história. Eu estava lá, com aqueles personagens maravilhosos, ora sofrendo com Dona Lola em Éramos Seis, ora bancando o detetive com Alberto e o impagável inspetor Pimentel em O Escaravelho do Diabo, sem contar tantas outras histórias lidas no decorrer da minha juventude. Onde aparece o sentimento? Olha só, eu estava lá. Então é aqui que mostra o sentimento. E o autor demonstra pelo texto um sentimento de excitação, de alegria. Parece que ele fica muito alegre ao ler esses livros, ok? Continuando a resenha,
Naquela época, não tínhamos os sofisticados jogos de videogames em 3D. O hoje jurássico Atari só chegaria ao Brasil no início dos anos 80, para ser exato, 1983. E nem todos tinham condições de adquirir o console do jogo. Portanto, a minha geração tinha nos livros da série Vagalume a sua maior e principal diversão. Nós vamos reler um trecho e responder. O resenhista apresenta um fato. Agora a gente não vai falar de opinião, nós vamos falar do fato. Então o resenhista apresenta um fato. Vou pedir para que vocês releiam o trecho e localizem esse fato e eu já volto. Então, conseguiram localizar o fato? Olha só, o fato é: o Atari só chegaria ao Brasil no início dos anos 80, para ser exato, em 1983. Então, esse videogame ali, o Atari, chegaria nesse ano de 1983 e isso é um fato, não é a opinião do resenhista. Continuando, e posso confessar que sou grato por ter sido órfão dos jogos eletrônicos na minha adolescência, pois assim pude realizar viagens fantásticas. Caraca, foram viagens tão marcantes, leituras tão especiais que até hoje faço questão de guardar alguns volumes da série num cantinho especial da minha sala de leitura. E olha, confesso que volta e meia estou lá relendo algumas dessas histórias. Nós vamos reler um trecho, pensar aqui na palavra viagens. Sabemos que o termo em destaque foi utilizado de forma conotativa, ou seja, ele tem um outro sentido. Explique como o autor pode ter realizado essas viagens. Vou dar um tempinho para você relembrar o que a gente já falou sobre leitura, responder aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram aí explicar esse termo viagens? Para isso, claro que a gente tem que reler o trecho. E posso confessar que sou grato por ter sido órfão dos jogos eletrônicos na minha adolescência, pois assim pude realizar viagens fantásticas. Então, como será que esse autor, o autor da resenha, fazia essas viagens, que ele diz que são viagens fantásticas? Vamos ver? É possível compreender que as viagens feitas pelo autor foram por meio da literatura, pois a partir da leitura é possível conhecer outros universos. Em aulas anteriores, a gente já falou bastante sobre essa questão da leitura, de você conhecer outros universos, viver outros personagens, fantasiar ali outros personagens. Então, essas viagens, elas acabam acontecendo, por quê? Porque o autor conhece esses outros lugares, esses outros universos, e é assim que ele viaja. Continuando a nossa resenha, na minha concepção, nunca mais teríamos um livro infanto-juvenil com as características das obras lançadas pela editora Ática. Bem, até que resolvi ler As Crônicas de Miramar, O Segredo do Camafeu de Prata, dos autores paranaenses Flávio S.T. Jaime e o Emerson Damasio. Peraí, tem alguma coisa estranha por aqui. Disse ao ler os primeiros capítulos da obra: cara, parece que eu estou lendo um livro da Vagalume, da edição Vagalume, aqueles lá que ele já havia comentado, aqueles livros de infanto-juvenis. Olha só, bem, até que resolvi ler As Crônicas de Miramar. De acordo com o texto, qual a intencionalidade, então qual a intenção, certo, do autor ao fazer o uso dos 3 pontos? Olha aqui, os 3 pontos. Nós já estudamos 3 pontos, certo? Quando a gente estudou ali pontuação. Se você ficar na dúvida, volte ao seu caderno, veja quando que nós utilizamos 3 pontos e pense, qual a intenção do autor a trazer ali aqueles 3 pontos. Vou dar um tempinho para você refletir sobre essa questão e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí, analisar o porquê da utilização desses 3 pontos? Eu tenho ali esse trecho. Bem, até que resolvi ler As Crônicas de Miramar. Então, por que ele utiliza esses 3 pontos? Olha só, o autor fez uso dos 3 pontos para indicar uma pausa, uma forma de indicar um suspense. Então, ele coloca ali, bem, então esses 3 pontos ali servem como uma
pausa ali, esse suspense, o que aconteceu, já que ele utiliza esse bem. Continuando a nossa resenha, nós temos, então, a partir desse momento, agradecer ao Flávio e ao Emerson por terem me presenteado com uma viagem inesquecível até a época da minha adolescência. Não tem como você parar de ler as Crônicas de Miramar. O enredo misterioso, de fato, prende a atenção do leitor, pois todos querem desesperadamente saber o que acontece na estranha cidade de Miramar. É para lá que vão as crianças e jovens que descobrem ter algum tipo de poder. Então, ele continua ali a sua resenha, mas agora ele já dá as características da história. Então, eu já sei que na história vão ter o quê? Jovens que descobrem ter algum tipo de poder e que essa história vai passar onde? Nessa estranha cidade de Miramar. Então, o resenhista já começa a dar essas indicações, né? Esse pequeno resumo ali, essa ideia do que traz o enredo da história. Nós vamos reler um trecho e vamos perceber que eu tenho aqui uma parte em destaque. Uma viagem inesquecível até a época da minha adolescência. De acordo com o texto lido até agora, o que é possível compreender pelo trecho em destaque? Então, você vai ler esse trecho, dar uma atenção maior a esse que está em destaque e tentar explicar ali o que pode querer dizer, o que a gente compreende sobre o trecho. Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto. Então,
Conseguiram escrever aí no caderno de vocês o que você compreende pelo trecho? Lembrando que o autor, do autor da resenha, ele já vinha falando sobre essas viagens, né? Aquelas viagens fantásticas que ele fazia lendo os livros da Vagalume, e agora ele coloca de novo a viagem falando o quê? Que os autores o presentearam com uma viagem inesquecível até a época da minha adolescência. Então a gente já sabe mais ou menos quantos anos deve ter essa pessoa, por quê? Porque ele lia os livros lá, né, da edição Vagalume, 1900, nos anos 70. Então é isso que você tem que pensar, que, né, faz essa viagem para a adolescência. Olha só, é possível compreender que a obra resenhada proporcionou ao resenhista a ativação das memórias da adolescência, época em que ele lia os livros da coleção Vagalume. Lembram que lá, antes dele falar do livro As Crônicas de Miramar, ele já havia dito bastante sobre a questão dos livros do enredo ali que a coleção Vagalume trazia. E daí ele disse, bem, até que eu li tal livro. Então, ele retomou essas memórias da adolescência, fazendo a leitura deste outro livro, que é o livro que ele resenha. Continuando a nossa resenha. Esses adolescentes não podem estudar em escolas comuns ou conviver com outras pessoas em suas cidades por serem diferentes. Por causa desses dons, eles acabam sendo rotulados de estranhos ou até mesmo de aberrações. Para evitar que seus filhos acabem sendo excluídos da nossa sociedade, os pais acabam sendo obrigados a levá-los para Miramar, após receber um estranho convite prometendo um novo emprego, uma nova casa, enfim, uma nova vida cheia de prosperidade. Então nós temos nesse trecho mais uma parte da obra. O que acontece na obra? Por que essas pessoas vão parar nesse local de Miramar? Porque elas eram o quê? Consideradas diferentes. E os pais, para fugir, acabam levando para Miramar, né? São ali obrigados a irem para Miramar. Nós vamos refletir sobre um trecho ali dessa resenha que diz: esses adolescentes não podem estudar em escolas comuns ou conviver com outras pessoas em suas cidades por serem diferentes. É esse trecho que o resenhista nos apresenta. Vocês já presenciaram ou ficaram sabendo de histórias em que pessoas tiveram que mudar de local porque não se enquadravam nos padrões pré-estabelecidos pela sociedade? Se isso acontecesse com você ou alguém que você conhece, quais seriam as suas atitudes? Vou dar um tempo para vocês refletirem a esse respeito, escrever sobre as suas atitudes, se isso acontecesse com você ou alguém que você conheça, e eu volto para a gente continuar.
Então, refletiram sobre essa ideia do ser diferente, ter que sair de algum lugar por ser diferente? O que você faria se isso acontecesse com você ou com alguém que você conhece? E isso já aconteceu com alguém perto? Você sabe de alguma história? Então, como seriam essas atitudes, o que essas pessoas fizeram? Continuando a nossa resenha, nós temos lá. Mas ao chegarem à misteriosa cidade, eles começam a descobrir segredos terríveis que colocam em xeque todas as promessas de prosperidade feitas anteriormente. A narrativa ágil prende a atenção do leitor, tanto é que li o livro em menos de 2 dias. A opção dos autores em escrever capítulos curtos, enriquecidos com muitos diálogos, facilita ainda mais a leitura, tornando-a bem dinâmica. Inspirados em filmes, séries e revistas em quadrinhos, os personagens principais da história, Elizabeth, Daniel, Sarah, Isaac e Gabriel, possuem características, poderes e conflitos próprios, alguns envolvendo preconceitos e racismo. E enquanto se adaptam à nova realidade daquele lugar estranho, conhecem uns aos outros e descobrem amizades e inimizades. Então, nessa parte da resenha, o autor faz o quê? Ele já demonstra quais são as inspirações da obra. Ele diz ali, filmes, séries e revistas em quadrinhos. Então, por que ele faz isso? Se você gosta ali de filmes, séries, revistas em quadrinhos, pode ser que você goste ali dessa obra que ele fez a resenha. Então, aqui ele traz também mais uma parte do que acontece na obra, mas ele não explica demais. Ele deixa para que você comece a compreender o que essa obra traz ali, as Crônicas de Miramar. E agora, nós vamos analisar o uso dos parênteses, alguns envolvendo preconceitos e racismos. Olha só para vocês lembrarem, possuem características, poderes e conflitos próprios. Aí ele utiliza os parênteses, alguns envolvendo preconceitos e racismo. Então é ele que nós vamos analisar. Neste caso, os parênteses foram utilizados para... Por que ele fez o uso ali dos parênteses? De novo, vou falar da nossa aula de pontuação. Lembra? A gente já usou a aula de pontuação ali para perceber o uso daqueles 3 pontos. E agora a gente vai falando ainda da aula de pontuação sobre esse uso dos parênteses. O que ele indica? Uma possibilidade, uma explicação de termos, uma informação acessória ou um comentário. Por que o autor fez uso desses parênteses? Ele fez o uso dos parênteses para indicar o quê? Um comentário. O comentário do próprio autor da resenha, certo? Para a gente continuar, vamos ver o que nós aprendemos na aula de hoje. Então, nós tivemos aí, com esta aula de hoje, nós tivemos 3 aulas sobre resenha. Fizemos a leitura e comentários sobre uma resenha de filme e depois de um livro internacional, né? Um livro americano, e agora a gente falando de um livro aqui paranaense. Continuando, uma resenha é composta por partes do produto resenhado, explicações e opiniões do autor. Nesta resenha de hoje, especificamente, a gente viu muitas opiniões do autor a respeito da obra. Os autores de resenhas buscam adequar a linguagem do texto aos suportes de veiculação. O que são esses suportes de veiculação? Jornais, revistas, sites e também ao público-alvo. Viram que nessa resenha que nós fizemos a leitura hoje, era uma leitura muito mais tranquila, muito próximo ali do leitor adolescente, mas por que isso acontece? Afinal, se o livro é infanto-juvenil, é claro que a resenha, o público-alvo primeiro ali, é um público infanto-juvenil, é aquele público adolescente. Então, a resenha é escrita ali para esse público, utilizando inclusive ali alguns termos do dia a dia. Lembram? Cara, caraca, meu. Na composição textual de uma resenha, é comum encontrarmos referências a outras obras.
Lembram que lá no início ele fala sobre outras obras e depois no final ali ele se diz especificamente ali das Crônicas de Miramar, ele fala de quadrinhos, fala de filmes e fala também de séries. Então isso é muito comum encontrar referências a outras obras. Trouxe para vocês sobre referências, já que ele fala de referências a outras obras, trouxe para vocês duas indicações. A primeira indicação que eu dou para vocês é de uma série chamada Heroes. Foi uma série muito bacana, teve aí algumas temporadas, certo? Essa série Heroes, e é bem bacana, fala ali de superpoderes, super-heróis, salvar mundo e essas coisas. É uma série um pouco mais antiga. E também o livro do Stephen King chamado A Incendiária, que também trata dessa questão de personagem que tem um poder. Deixo para vocês essas duas indicações, uma de leitura e outra mesmo para você assistir. Por que eu deixo isso? Porque lá na resenha ele fala sobre séries e filmes que podem ter sido ali os motivos, as inspirações para escrever as Crônicas de Miramar. Muito bem, por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!